podcast Companhia das Letras. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos à nova fase do Rádio Companhia. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. E eu vou fazer isso de um jeito um pouquinho diferente. O último livro que eu li foi O Poeta Chileno, do Alejandro Zambra. Na minha cabeceira, que é o livro que eu tô lendo no momento, está O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. E o livro que eu mais recomendo o tempo todo para todo mundo é O Mundo Desdobrável, da Carola Saavedra. Ah, e claro, meu nome é Stephanie Roque, eu sou editora aqui na Companhia das Letras. Eu tô super animada para esse novo momento do podcast. A Rádio Companhia existe desde 2017. Agora que a gente completa nosso primeiro setênio, a gente resolveu dar uma repaginada geral. O amor pelos livros continua, claro. Assim como a nossa vontade de trazer você, leitor e ouvinte, para mais pertinho da companhia. E tem um monte de novidade no podcast que agora vai ser quinzenal. Mas aos pouquinhos eu vou explicando. Eu gostaria de começar contando um pouco sobre os livros que me formaram. E eu tenho uma história muito curiosa para contar sobre isso, que é, eu comecei a ler quando adolescente. Não gosto de dizer que é tardiamente, mas eu não lia muito na infância, então comecei na adolescência. E um dos primeiros livros que eu amei ler foi Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Então, eu posso dizer que Crepúsculo foi um dos meus livros de formação. É engraçado, porque na mesma época o Felipe Neto fez uns vídeos xingando Crepúsculo, meio com uma ideia de que quem lia esse tipo de livro não ia pra frente. Hoje, eu sou editora do Felipe Neto aqui na Companhia das Letras. Mas tudo bem, gente, porque ele também mudou. Então, se você quiser também saber um pouco dessa história, pode ler Como Enfrentar o Ódio, que ele não fala bem de Crepúsculo, mas dessa mudança, assim como eu também mudei. Mas vamos lá. Por que eu tô falando disso? É que hoje a gente vai começar essa nova fase do podcast falando sobre livros formativos. E isso nada mais é do que um jeito chique de falar daqueles que a gente leu lá na adolescência ou no comecinho da juventude, como Crepúsculo, e que de alguma forma mudaram a nossa vida. Todo mundo tem o seu, ou os seus. E muitas vezes esses livros são justamente o que a gente leu por obrigação na escola, ou pro vestibular. E bom, para falar sobre isso, eu tô com 2 convidados incríveis autores da casa. Os 2 estão lançando livros, que eu tô louca pra ler, aliás, e que justamente falam, cada um à sua maneira, desses momentos de formação. Mas aguenta aí que tá só começando. Esse é o Rádio Companhia, o podcast que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Hoje, eu tenho o prazer de receber para a nossa conversa o autor desse mega sucesso, mega merecido, O Avesso da Pele, o escritor Jefferson Tenório, que acabou de lançar, agora em outubro, o aguardado romance De Onde Eles Vêm. Bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Stephanie, pelo convite. A gente que agradece. E eu recebo também ela, que é autora de Se Eu Fosse Puta, e que está agora estreando aqui na companhia com Sensacional Neca, um romance em Bajubá. Bem-vinda duplamente, Amara, como autora da companhia e como convidada aqui da Rádio Companhia. Feliz demais de estar aqui com você, estar aqui com o Jefferson, ansiosa para ver como é que esse papo vai se desenrolar. Gente, eu fiz essa rápida apresentação de vocês, mas eu queria fazer como eu fiz e que vocês se apresentassem falando um pouco sobre alguns dos livros que vocês leram pela última vez, qual livro está na sua cabeceira, ou seja, qual livro você está lendo no momento e o que você anda recomendando para os amigos. Jefferson, pode começar. Bom, o último livro que eu li, vou um pouco na sua esteira, Stephanie. Eu li o último do Alejandro Zambra, mas não foi Poeta Chileno, foi o Literatura Infantil, um livro sobre paternidade, maravilhoso. O que eu tô lendo agora é o que a companhia lançou, por último, do James Baldwin, Da Próxima Vez o Fogo. É uma carta linda ao sobrinho, falando de várias questões familiares, mas também raciais. Enfim, é um livro formativo, assim, também, em certo modo. E o que eu sempre recomendo depende muito do meu momento na vida, assim, né? E como eu tô muito na onda do James Baldwin, o que eu tenho recomendado é o Terra Estranha, que também foi lançado pela companhia, né? Muito bom, muito bom. Se não leram ainda James Baldwin, aliás, esse ano é o centenário dele. A gente tá lançando Da Próxima Vez o Fogo, que é esse que o Jefferson comentou, mas tem um monte de livro maravilhoso, tem o documentário dele, Não Sou Seu Negro, então fica aqui a recomendação. Amara, e você? Olha, tô tocando alguns clubes do livro
Então, acabou que o último livro que eu li foi um livro que eu reli, na verdade, um livro que me causa intensa angústia e perplexidade, porque é uma obra muito estranha e incrível ao mesmo tempo, que é Eu Sou uma Lésbica, da Cassandra Hills. Então, um romance publicado em 1980 em folhetim e depois reunido em livro, uma história meio bizarra, assim, e que na minha cabeça, a fanfic que eu criei aqui, deu o estalo pra Hilda Hilst escrever O Caderno Rosa de Lori Lamb. Então, tá nessa trajetória. Então, esse foi o último que eu li, né? O livro que eu estou lendo é uma tese médico-legal estranhíssima também, defendida nos anos 40, do Jorge Jaime, um autor que deveria ser mais conhecido no Brasil, porque fez coisas notáveis, que é a tese que ele publicou em livro depois como Homossexualismo Masculino, e que tem algumas passagens no final, tem um trabalho literário, um romance, e tem umas cartas também de pederastas que ele estudou para produzir esse texto, que são incríveis. Uma obra que eu tô sempre também recomendando por conta da capacidade, da potência, do quanto aquilo abre nossa cabeça para outras experimentações literárias. Meio batido assim, mas é O Grande Sertão Veredas. Que é uma obra mais citada do que lida. Então eu tô tentando fazer as pessoas lerem esse livro. Justo. E se você ler, conta pra gente depois nas redes sociais, que graças à recomendação da Mara, está lendo O Grande Sertão Veredas, do Guimarães. Bom, adorei as sugestões de livros, aliás, elas vão estar, para você que está ouvindo, vão estar na descrição do episódio aqui, então pode consultar depois. Mas vamos começar a falar sobre os livros de vocês, de onde eles vêm, Neca, e daqui a pouco eu passo por umas perguntas mais específicas, aliás, que dialogam bastante com o que a Mara comentou agora. Mas bom, Jefferson, o seu livro novo, que se chama De Onde Eles Vêm, é descrito na sinopse como um livro de formação de um leitor. Explica pra gente o que isso significa, por favor. E conta também um pouco a história. Bom, quando um livro sai, quando a gente termina, né, de escrever o livro e ele sai, eu tenho a impressão que eu não sei dizer e eu não sei falar muito bem do livro. Isso tem uma explicação porque o livro ele se completa com a leitura do leitor, né? E aí quando o leitor começa a dar a sua visão, né, sobre a leitura, nesse diálogo, né, do leitor com o livro, da crítica também, aí eu começo a entender melhor, ou seja, os leitores vão me ensinando sobre o livro, né? Tô dando toda essa explicação assim para dizer que talvez a minha opinião mude ao longo do tempo, conforme o livro for ganhando os leitores, né? Mas a princípio, o De Onde Eles Vêm conta a história do Joaquim. O Joaquim é um estudante de letras, ele entra na universidade pública pelo sistema de cotas raciais. Ele já entra como um grande leitor, né? Ele já é alguém que já tem já uma certa formação assim, né, enquanto leitor, só que ainda não é uma leitura, digamos, mais especializada, né? Ele é talvez um leitor comum, não um leitor de letras. E aí, ao tomar contato, né, com a universidade e com os outros colegas que também são cotistas, né, cotistas negros, e na relação com o currículo, com os professores, ele vai começar a ter acesso a outras leituras, né? Uma das leituras é James Joyce. Eu até tinha conversado com a Mara, acho que ano passado, uns 2 anos atrás, não me lembro. Não, lá em Guadalajara. Em Guadalajara, né, no aeroporto, acho, né, que a gente estava. E eu conversei com a Mara que eu estava com esse projeto, assim, né, de ter um leitor negro do James Joyce, uma grande pretensão, assim. Mas, na verdade, ele não é um leitor do James Joyce, né? Na verdade, ele mente que leu o Ulisses, porque é uma forma de ele se defender no curso, assim, né, de ganhar status. Mas tem algumas histórias, assim, envolvendo o autor, os poemas também do Joyce. E é um livro sobre formação de leitores, porque é um outro tipo de leitor. É esse leitor que gosta da dificuldade da leitura, que é também deslocar a ideia da leitura como algo que traz um prazer imediato ao leitor. Ou seja, há um prazer também na dificuldade. E James Joyce, a gente sabe que tem essa aura, né, da dificuldade, que é difícil, né, e tal. Então é também uma brincadeira, né, com esse tipo de literatura. E é também o que eu já fiz no Avesso da Pele, trazer esses autores que são tidos como alta literatura, inacessíveis, para o chão, para a massa, trazer para o dia a dia, para o cotidiano. E aí vai aparecer James Joyce, vai aparecer Proust, e são autores que eu escolhi justamente para tirar desse pedestal e dizer para o leitor que ele está trazendo coisas
do dia a dia, que ele tá falando da sujeira, que tá falando da miséria humana, ou seja, é aproximar esses autores e ao mesmo tempo desacralizar. Então por isso que aparece como um leitor em formação, mas é esse tipo de leitor que gosta da dificuldade, né? Gostei porque a escolha de vocês dois conversando sobre isso casou perfeitamente, né? Porque a Mara acabou de citar Grande Sertão, acho que também dialoga bastante com essa dificuldade, sobretudo. Lembro quando eu entrei na faculdade e a gente teve que ler, então, Sim. muito bom. Mas vamos passar para você, Amara, me conta um pouco. No NECA, você fez ele inteirinho, escrito em Bajubá ou Pajubá, mas no livro é Bajubá, que tá escrito, né? Que é a língua falada pelas travestis e bichas na rua. E ele traz uma história de amor antigo, mas passa também por uma conversa sobre livros e literatura e uma certa releitura do cânone. Ou seja, dos livros que supostamente devem formar todo estudante de letras. De novo nisso. Conta pra quem tá ouvindo um pouco mais sobre o NECA e como essa discussão sobre livros aparece nele. Olha, é um livro bem estranho. Eu acho que você mencionou que eu escrevi outro livro, E Se Eu Fosse Puta, né? Que é uma autobiografia das minhas experiências como trabalhadora sexual. E é um livro onde eu me expus muito e eu fico imaginando, assim, quando eu for... Hoje em dia ainda sou jovem, então ainda lido bem com o fato de estar expondo a minha intimidade sexual, fazendo umas putarias que eu fiz. Então ainda tô ok. Mas eu fico imaginando se eu tivesse 60, 70 anos, aí eu vou ser apontada na rua como autora do E Se Eu Fosse Puta, sabe? Eu acho que... Eu tenho medo de como é que vai ser isso, né? Se existe o planeta até lá também, né? Vai ser melhor. Temos que ter esperança, vai ser melhor. Então, de alguma forma... acho que isso é um ponto, assim, né? Eu me expus demais no momento em que eu acreditava que era necessário escrever uma literatura com o pé muito fincado na realidade, para que as pessoas parassem, prestassem atenção, imaginassem o que é a vida de uma travesti no Brasil. Hoje em dia eu tô achando que o caminho da ficção pode ser mais poderoso, né? Acho que subestimam muito a nossa imaginação, acham que a gente só é capaz de escrever sobre as nossas próprias vivências, e a gente acaba usando isso para conseguir publicar e conseguir acessos e brechas, né? E conseguir criando condições de publicar obras, mas uma hora é importante a gente também surpreender a partir da nossa imaginação, né? E aí é engraçado que eu publico esse livro que é um misto de autobiografia com ficção, assim, né? Não é uma autoficção, porque eu coloco uma outra personagem contando a história dela, só que contando a história dela que atravessa a minha própria história também. E então é uma travesti que tá na rua esperando um cliente, acabou de atender um cliente, e ela tá ensinando uma novata como é que se vira ali naquele espaço. A novata sou eu. Ela tá me explicando, né, como é que faz para sobreviver ali naquele espaço, e aos poucos a gente vai se dando conta que essas duas travestis têm uma história mais antiga. Não é ali que elas estão se conhecendo, né? A minha voz não aparece no texto, aparece só ela contando a sua história para mim. E eu vou ouvindo aquilo, parece como se fosse pontuando algumas coisas, mas o que eu vou pontuando não aparece, né? E nesse de contar a história dela, ela vai contar a história de uma figura que vem dos cafundós do interior do Brasil, de alguma cidade não nomeada, numa região não nomeada, vive em grandes capitais, exercendo a prostituição, depois vai para a Europa, aprende italiano, francês, espanhol nas ruas, né? E volta para o Brasil. Agora ela está no Brasil, já mais velha, e fala uma língua toda mesclada, né? Uma língua toda meio português, com os traços de espanhol, de italiano, de francês, né, dessas línguas com quem ela conviveu, e muito bajubá, né? Então muito dessa... É uma linguagem caótica, uma linguagem poliglota, uma linguagem cosmopolita, e aí que lembra um pouco essas experimentações do James Joyce, no Ulisses, no Finnegans, mas algo que pode ser compreendido por uma travesti que mal completou o ensino médio, assim, ensino básico, fundamental. Essa era uma grande preocupação para mim. Eu quero fazer um texto anárquico em termos de idioma, mas que dialoga com vivências que inúmeras travestis brasileiras têm, né? E aí trago isso pro texto, né? O Joyce, eu ia citar o Joyce na hora em vez do Grande Sertão, só que eu falei, não, ia ser muito presunçoso. O Ulisses. Falei, vou o Grande Sertão, que é mais familiar aqui pro público brasileiro. Então, é isso, né? Acho que o Joyce é essa figura que eu estudei no meu mestrado, doutorado, caí de paraquedas na obra dele, era aquela figura que eu falava e que admirava, mas nunca tinha conseguido ler mais de 10 páginas, e aí teve uma disciplina, no final da minha graduação, dedicada um semestre para ler Ulisses, só Ulisses,
ali minha vida foi transformada de cabeça para baixo. Foi virada de cabeça para baixo. Eu era medievalista, me tornei ali joyciana, e aí desde então não saio mais. E o Joyce me ensinou a olhar para a realidade de uma forma muito diferente, assim, né? Ele tem um apreço por esse português que está sendo forjado diariamente de forma muito inventiva pela boca do povo, assim, pela boca das pessoas. Esse português que não está dicionarizado, não cabe na gramática, que a norma culta não dá conta. Esse português sem freios e que está sempre a um passo de desaparecer, né? Essas criações que são geniais, né? Mas se ninguém registrar, a nova geração nem vai saber que um dia alguém foi capaz de dizer algo daquele. Então, olhar para esse português do dia a dia, esse português que é ao mesmo tempo o mesmo idioma que todo mundo fala e é ao mesmo tempo um novo idioma, né? E aí trazer isso para dentro do livro. Então eu nunca sei exatamente se o que é mais importante é a historinha da travesti apresentando a rua, contando a história dela, ou se essa experimentação com a linguagem que eu trago no texto. Mas, Amara, agora que você tá falando, explica um pouco pra gente o que é exatamente o Bajubá ou Pajubá. Tá. É uma língua que a gente tem registros antigos dela, há quase coisa de 100 anos atrás. A gente tem os primeiros glossários de uma gíria da comunidade, que na época foi um estudo biográfico de homossexuais, pederastas passivos, seus costumes, hábitos, gírias, blá blá blá. Sabe? É um estudo publicado numa revista policial, Arquivos da Polícia Civil de São Paulo, 1940, traz o primeiro levantamento de uma gíria da comunidade. E tá falando pederastas passivos, mas você vai ver o nome dos personagens, as figuras que foram entrevistadas, todas nomes femininos. Gilda, Pará, Tabu, Concheta, só nomes femininos. Tem fotos ilustrando, as fotos estão todas produzidas com vestidos femininos, né? Só que é pré-hormonização, né? Então ainda não tinha silicone, não tinha hormônio sintético. Então é um outro perfil de travesti. E se chamam de bichas também naquele momento, né? A palavra bicha ali já comparece de uma forma muito direta. E ali apontava para o fato de que estava começando a surgir um grupinho e conseguir se articular e existir, subsistir, viabilizar sua existência. E quando vai se garantindo a existência desse grupinho, uma das coisas justamente que surge é uma linguagem desse grupinho que de alguma forma protege com relação a quem é de fora. Então a gente consegue falar entre nós sem que quem seja de fora entenda. E ao mesmo tempo, essa linguagem também serve como um código de identidade, vai ajudando, você vai se tornando travesti à medida que você aprende a falar dessa forma. E aí, se você fala dessa forma, uma travesti te reconhece como uma igual, né? Mesmo que nunca tenha te visto na vida. E então é um elemento de proteção e um elemento de construção de identidade. A princípio só tinha palavras do português que eram ressignificadas. A partir dos anos 70, a gente vai ver uma diferença, a gente vai ver a incorporação de palavras dos terreiros, né, do Yorubá e do Banto, usado nos terreiros. Essas palavras vão ser apropriadas e ressignificadas e criar um código todo particular que cifra completamente a frase e permite um jogo ainda mais interessante de comunicação. É uma ferramenta muito interessante, uma criação muito interessante, sofisticada, que durante tempos foi tratada como uma linguagem de marginais. E agora a gente está vendo que estão começando a olhar para essa linguagem, né, como algo digno de espanto, digno de a gente se maravilhar, da gente ficar fascinado, né? A gente está começando a também poder usar isso não apenas como uma língua de proteção, mas também intervenções literárias, musicais, no audiovisual, está sendo bastante utilizado. Então, esse romance ele vem nesse momento, nesse novo momento da língua e da história travesti no país. Eu que fiquei fascinado ouvindo você falar, e já aviso que o livro já está disponível e também tem o audiobook, que tem o registro da própria Amara, lendo o livro. Então fica aqui a recomendação para que a gente conheça e consuma esses diferentes tipos de registro. Excelente. Mas eu tenho algumas perguntas para vocês dois, então vamos lá. Quando os estudantes, como eu, quando cheguei na universidade, tive que ler Guimarães, vocês também passaram por esse processo, a Amara acabou de contar como foi com Joyce. É um impacto muito grande, porque é uma tradição literária que não é fácil de se acompanhar. Então, a minha pergunta para vocês é, tanto como pessoas que estudam letras, literatura de forma geral, como escritores, como é esse choque para o jovem leitor de chegar e falar, olha, vocês vão ler Adorno, vão ler
Joyce, vão ler Guimarães Rosa logo de cara. E também como foi a experiência de vocês quando isso aconteceu. Quando vocês chegaram na faculdade e se depararam com isso. Então, voltando um pouco ainda de onde eles vêm, né, é um pouco também essa experiência desses jovens, e aí eu tô falando de um jovem mais específico, né, vindo de uma periferia, um jovem negro, retinto, que já vem com uma certa carga de leitura, e aí chega na universidade e dá de cara, né, com esses livros da literatura ocidental, a Odisseia, né, o próprio Don Quixote, né, que são livros que carregam uma linguagem bastante diferente daquilo que se entende, né, por uma linguagem mais usual, né. Então é um grande desafio, né, para esses jovens, né, que entram pelo sistema de cotas, né, e aí tem que lidar com essa literatura. O que eu defendo, e eu acho que o livro é um pouco isso, assim, é o direito ao encanto, o direito ao maravilhamento pela literatura. Mas até que isso aconteça, é preciso que haja ali uma mediação. E essa mediação na universidade, às vezes, ela é muito mal sucedida. Porque há ali aquela ideia de que se você chegou na universidade, basta dar ali as referências bibliográficas e você se vire, né, para ler. A minha experiência foi um pouco parecida também, assim, né, diferentemente do meu personagem, que já chega já com uma carga de leitura, eu chego na universidade aos 24 anos sem nada de leitura. Para mim foi um choque, eu rodei em várias disciplinas, né. Imagina começar a ler Odisseia em versos. Terrível, né? Na tradução do Trajano Vieira, você conhece, do 34? Era essa mesmo. Que é uma loucura. É uma loucura, assim. Meu nome é Amara Moira, eu tirei desse livro. Olha aí, ó. Então, assim, é realmente um choque, assim, quando você entra. E o Guimarães Rosa, por exemplo, foi um livro que eu fui ler já na pós-graduação, no mestrado, uma disciplina que eu tinha que ler para fazer um artigo, e foi muito difícil. Eu já era professor, né, de literatura, e foi difícil. Agora você imagina isso, né, num aluno que recém chegou. Mas eu acho que a chave está nessa valorização que o estudante dá àquilo que é apresentado. E acho que isso tem que ser anterior, tem que ser na escola, né? Eu defendo muito que professores de português e de literatura contem as histórias dos livros. É importante que os alunos leiam, mas eu super defendo que os professores devem chegar na sala de aula e contar a história do Don Quixote, contar a história da Odisseia, antes que eles cheguem, porque é esse incentivo que vai fazer com que os alunos achem esse negócio legal e aí vai lá no livro e começa a ler. Então eu acho que tudo depende da mediação, assim. E você, Amara? Mas conta um pouquinho do seu nome, que eu amei isso. O Trajano Vieira é professor de grego, lá da Unicamp, agora é aposentado. Ele tá se descobrindo digital influencer, inclusive. Assim, tá maravilhoso ver o senhorzinho explicando termos do grego. A gente vai colocar o @ do Instagram dele na descrição. E é um cara brilhante. Ele ajuda o Haroldo de Campos a traduzir a Ilíada, e aí depois ele decide traduzir a Odisseia para complementar uma tradução na mesma pegada dessa transcriação dos irmãos Campos, dos concretistas. E então o fascínio que ele sente diante não só do texto da Odisseia, mas diante do grego utilizado, recursos que o grego possui, que o português não possui, ele tenta de alguma forma dobrar, transformar, deformar o português para dar conta de, pelo menos, pegar um vislumbre, assim, um lampejo daquele brilho que ele vê na forma como o grego é usado na Odisseia. E aí isso gera um texto que é monstruoso. Eu amo aquele texto de paixão, mas assim, eu sei, às vezes eu tenho a impressão que eu não tô entendendo. Assim. Me falta vocabulário, me falta capacidade cognitiva, me falta QI pra entender, mas é brilhante. Quando eu consigo entender, assim, é inacreditável. Tem um determinado momento que fala que o Ulisses, o Odisseu, né, ele sofre a moira amara de ver-se desterrado de Ítaca, longe do abraço dos seus, alguma coisa assim. Agora nem lembro mais, porque foi uns 12, 13 anos que eu li isso. E eu vi essa expressão, parecia com o meu nome, o nome que meus pais me deram, meu sobrenome, Moreira. E aí eu falei, caramba, isso aqui é maravilhoso, assim, sabe? E aí aquilo eu peguei e escrevi um poema, imaginando uma figura trans e coloquei esse título, assim, sabe? E anos depois eu peguei eu falei, esse nome vai ser o meu nome, quando eu comecei minha transição. E o Trajano foi essa figura que, de alguma forma, ele foi muito importante para mim,
e acho que a gente pode falar um pouco de cânone, porque quando eu entrei na Unicamp, ele deu a aula inaugural falando sobre os concretistas, sobre o Haroldo de Campos, que tinha falecido recentemente, e recomendando um livrinho de uma figura meio complicada, hoje em dia em termos politicamente corretos, você sabe, é uma figura que não pega bem citar, mas assim, esse livro que é o ABC da Literatura, do Ezra Pound. E aí ele cita isso, né? E eu fui ler o Pound, fiquei apaixonada, fui ler um monte de outras coisas, o cara é um fascista e tudo assim, mas assim, quando ele não tá falando de fascismo, o cara é muito da hora. Quando ele tá falando de literatura, ele é brilhante. E uma das coisas que ele falava, assim, quem quer ser escritor, uma das coisas que precisa fazer é pegar um texto em outro idioma, mesmo que você domine porcamente o outro idioma, e tentar manter esse texto grandioso no seu próprio idioma. Então, nesse esforço de tentar recriar esse poema no seu idioma, você vai aprendendo a escrever. E aí eu tava meus rudimentos de latim, pegava os epigramas do Marcial, traduzia, ia lá bater na porta do Trajano e falar, olha aqui que eu fiz. Cara, ele não precisava de dicionário para ler, não importa o que idioma ele tivesse, russo, árabe, sabe? Tipo, tudo. Ele pegava o texto e lia, assim. E lia no original e aí ele falava, olha essa tradução terrível que você fez, olha que verso capenga, vocês estão ouvindo isso aqui em latim? Fala isso em voz alta. E aí, assim, aquilo mesmo me destruía e falava, não, eu vou surpreender esse cara. E eu acho que ele foi me ensinando a observar como é que a gente cria uma poesia, como é que a gente brinca de uma forma poética com o português, né? Foi crucial. Então, Ezra Pound, junto com as aulinhas particulares ali do Trajano Vieira, foram dois dos meus momentos formadores, né? E aí, um dos pontos também que eu gosto do Pound, que tem a ver também com a nossa discussão, e que é um pouco mais polêmico, ele faz um trabalho fenomenal de ir pesquisar a vanguarda em culturas as mais distantes, longínquas e diferentes do mundo. Então ele vai encontrar um dos momentos mais sofisticados da literatura é o trovadorismo provençal, sabe? Os trovadores provençais ali, século XII. Então ele vai achar vanguarda ali. Só que a gente não está acostumado a ver vanguarda em séculos anteriores ao XX. Né? Ele vai mostrar vanguarda em vários momentos, em várias culturas, e vai trazer à tona um requinte, uma sofisticação, um jeito de mexer na língua que é algo de outra ordem. Né? E aí ele vai a posição polêmica que ele fala, né? Depois que essa obra que foi publicada tornou obsoleta 80% da literatura. Então, e aí é algo que a gente pode discutir, assim, né? Se existe essa noção de obsolescência na literatura. O Joyce vai ter um outro ponto de vista, que eu gosto também, mas eu acho também importante a gente reconhecer que algumas obras elas têm um requinte de sofisticação que nos mostra como é que a linguagem pode ser usada de forma radical e que outras obras, ao contrário, são mais tímidas em mostrar o que a linguagem é capaz, né? Então, nesse sentido, eu sinto que eu gosto do que o Pound está dizendo, embora não concorde. Essa lógica da obsolescência parece não levar em conta que a obra pode ser redescoberta, outros aspectos dela podem vir à tona, né, dependendo da leitura que você faça. Mas eu gosto também dele buscar esse radicalismo, não mostrar que o radicalismo é parte do presente, é parte da história da literatura, e que a gente aprenda a potência da literatura com essas obras gigantescas da história da literatura, senão a gente fica sem saber que a gente está reproduzindo algo que já foi feito muito melhor no passado, né? Mara, você levantou uma e eu vou ter que cortar. Tá, vamos falar justamente o cânone. É uma pergunta para vocês, né? Mas queria que você começasse, a Mara, justamente nessa mesma toada, de que hoje, qual é a importância do cânone? Então, a gente precisa, de certa forma, atualizar, incluir novas referências no cânone, ou a gente tem que abandonar essa ideia de cânone? Eu acho que dialoga com o que você acabou de dizer, e pergunto a opinião de vocês dois, que também é polêmica, eu sei que é polêmica. Até pensando na ideia de cânone como uma coisa sagrada, né? O que a gente pensa hoje sobre o cânone se inclui, se apaga? Então, uma das questões para mim é que uma obra, quando ela é publicada, ela não é a obra do fulaninho que assinou aquela obra. Aquela obra é uma criação que só foi possível porque toda uma cultura, um povo, várias culturas, vários povos, várias línguas ficaram maturando a linguagem, criando narrativas que foram filtradas por um indivíduo específico e transformadas naquele livro. Aquele livro não é dele. Ele ganha o dinheirinho dele. Não é dele. Então, para mim,
quando a gente está falando de obras, por exemplo, acho que vai entrar na nossa discussão em algum momento, né, a questão das obras da FUVEST, né, de só ter lista de mulheres, né. Eu acho isso problemático, assim, porque parece que a literatura, as outras literaturas que não são assinadas com um nomezinho de mulher, não são literaturas de mulheres. É como se a gente não reconhecesse aquilo como patrimônio da humanidade, o patrimônio do nosso passado, da nossa cultura, da nossa língua, do nosso país, mais do que simplesmente a autoria do fulaninho ou da fulaninha que tá lá. O Guimarães Rosa jamais teria conseguido escrever o que ele escreveu se não tivesse lá umas gerações de pessoas criando aquele português no qual ele se inspira para conseguir escrever o Grande Sertão Veredas. O Joyce não seria capaz de escrever o que ele escreveu se não tivesse aquele monte de bêbado irlandês, né, zoeira, que fica o tempo inteiro falando piada porcaria, né, e fazendo trocadilho infame nas tabernas de Dublin. Aquilo é uma produção de uma cultura, não é só daquele indivíduo. Então acho que quando a gente entra nesse debate, esse é um ponto importante assim para mim, assim, que eu sinto que assim, autorias foram negligenciadas ao longo da história e eu tenho a sensação de que estão querendo corrigir isso de uma forma apressada e querendo dar a entender que obras que são magistrais são menores porque foram assinadas por aquela figurinha, e aquela figurinha agora é uma hora de ler outras obras que não assinadas por figurinhas daquele tipo. E eu sinto que às vezes a gente acaba aceitando obras que são menos radicais, né, do que a gente poderia se a gente fosse lidasse com essas obras que estão sendo deixadas de escanteio. Eu vejo, por exemplo, pessoas falando na universidade: eu não leio Fernando Pessoa porque ele era machista, sabe? Aí eu vou ler outra figura, né? Eu não leio. Então, nesse sentido, assim, acho que a gente está abrindo mão de coisas que são cruciais e que são tecnologias, são ferramentas que nos permitiriam escrever obras muito mais potentes. Isso é algo que me preocupa, assim. Mas eu não respondi nada. Não, acho que respondeu, sim. Respondeu. O que você acha? Enfim, eu dei aula durante 20 anos, né? Quase 20 anos na escola pública particular. Então, a ideia do cânone é algo que fez parte da minha vida cotidianamente, assim, né? Enfim, eu sempre defendi os clássicos, né? O Ítalo Calvino, né, que tem, né? Por que ler os clássicos? Essa ideia de que o clássico nunca termina de dizer aquilo que ele tem para dizer, que ele sempre resiste ao tempo, e que um clássico é um clássico porque ele reitera, ele se torna contemporâneo, né? Então tem várias formas assim de você... É muito difícil você defender que não ler Hamlet, por exemplo, né, porque foi escrito por um europeu, né, um cara branco. É muito difícil porque existe aí um fator bastante importante que é a resistência ao tempo, assim, né? Ou seja, quantas coisas foram ditas, né, sobre o livro, quantos leitores não se formaram, quantas pessoas não foram ao teatro, né, por causa do Shakespeare, né? Então, colocar isso de lado, assim, né, e dizer que é uma coisa menor, né, porque foi assinado, né, por um determinado perfil, né, eu acho que você acaba tirando a possibilidade de futuros leitores, né, ou de leitores, de ter acesso a algo que de fato é um patrimônio da humanidade. É claro que a nossa Constituição é uma Constituição eurocêntrica. Eu e a Mara, nós somos frutos dessa cultura. O que não nos impede, né, de ter acesso a outras literaturas, que é o que a gente está fazendo, né? A gente está tendo acesso à literatura indígena, literatura negra, literatura trans, ou seja, a gente está tendo a possibilidade, né, de ler essas pessoas que historicamente de fato foram excluídas, mas a ideia de exclusão, tira Fernando Pessoa e põe isso aqui, é uma ideia muito colonial. A ideia colonialista é essa, assim, é de executar, tirar aquilo que não tem a ver com o que eu penso, né? E uma ideia decolonial é uma ideia de agregar valores, agregar conhecimentos, né? Então é possível ler James Baldwin, também é possível ler Hamlet, né? Então é um pouco isso, assim, de onde eles vêm é essa ideia, assim, né, desse sujeito negro que tá ouvindo Racionais, né? Ele entra na sala de aula escutando, vai no ônibus escutando Jesus Chorou, né, e outras músicas do Racionais, e entra na sala de aula e abre a Odisseia, né? Ou seja, essa complexidade, assim, tem uma cena no livro
que ele precisa terminar a Odisseia. Ele tá de saco cheio, não quer mais ler e tal, e ele tem que terminar, porque no dia seguinte ele tem que apresentar a Odisseia pro professor, né? E aí os amigos lá da quebrada onde ele mora diz pra ele jogar sinuca com eles, né? E ele, vou deixar esse livro aqui e vou jogar sinuca, né? E aí chega lá na sinuca, os amigos perguntam o que ele tá fazendo e tal. Ele diz, tem que terminar um livro lá. Daí eles perguntam, mas qual é o livro? Ele diz, é a Odisseia. Daí uma menina pergunta, mas o que é o livro? E aí ele traduz a Odisseia para aquela linguagem ali, né? Ou seja, não pode falar que a Odisseia é sobre, não sei o que. Ele precisa... E ele se dá conta disso, né? Então, aí também mostra a inteligência do falante, né? Que é esse sujeito que consegue circular, né, em vários espaços, sabendo traduzir ou sabendo utilizar aquela linguagem no momento, né? E aí chega nesse momento mais cômico, assim, da menina perguntar para ele, mas vem cá, essa Penélope ficou esperando o Ulisses durante 20 anos e ela não fez nada, né? E aí que ele entra no Ulisses, daí ele começa a falar, e ele volta para casa pensando que ele não sabia o quanto ele sabia da Odisseia e o quanto ele sabia do Ulisses, né? Então é isso, é o quanto esses clássicos, não só porque é um patrimônio da humanidade, mas o leitor experiente, quando ele lê alguma coisa, é porque ele quer pegar alguma coisa daquele livro para a sua própria vida, para a sua própria vivência, para a sua própria experiência. Isso não tem a ver com autoajuda, né? Mas é algo muito mais profundo e muito mais subjetivo, assim, né? Eu acho que os clássicos nos ajudam a viver melhor, né? Nos deixam mais lúcidos. Então eu acho uma violência terrível, assim, que a gente use esse discurso, né? Que as pessoas usem esse discurso, assim, de tirar obras do cânone, né? E o cânone, ele tem que flutuar mesmo, assim, uma hora é um, outra hora é outro, alarga, fecha, e de acordo com o tempo a gente vai fazendo novos cânones, né? Queria só falar um negocinho, que é a forma do Joyce de pensar. Eu falei do Pound, mas o Joyce, ele, o que eu vejo no Ulisses, pelo menos, né? O Joyce, ele defende que a gente mergulhe nessas obras mais sofisticadas. E aí, acho que é interessante ter alguém que se deu ao trabalho de tentar fazer uma compilação, né, de quais são esses ápices, né, experimentais da literatura. Mesmo que a gente vá discordar, mas acho que essa proposta pode ser interessante, assim, pode ser um bom ponto de partida. Os pontos de partida que o Pound traz no ABC da literatura são cruciais, me parece. Então não tem como você ler aquilo e não perceber que aquilo é grande, sabe? E que aquilo te traz uma percepção da linguagem que não é fácil encontrar em outros lugares. E aí o que eu vejo que o Joyce faz é como se ele tivesse tido a mesma formação do Pound, mas com essa formação ele olhava para os romances de banca de jornal e falava, isso aqui é ouro também, se a gente souber olhar para isso com os devidos olhos. Então ele traz para dentro do Ulisses a linguagem do romance de banca de jornal, mas com uma consciência estética e literária, né, de quem sabe fazer uso daquele dispositivo. Não está escrevendo de uma maneira pouco consciente do que está fazendo. Ele tem muita consciência, né? Tem um capítulo do livro que é incrível, assim, que é do Ulisses, que ele escreve, os críticos chamam de usando a má escrita, sabe? Então ele faz de uma linguagem pedante manipulada por um narrador que não domina esse registro elevado do inglês, uma estratégia narrativa. Então o capítulo é todo zoado, assim, é estranhíssimo, mas é hilário, porque você percebe assim, uma pessoa que está tentando falar de uma forma mais erudita do que domina e tropeça na linguagem o tempo inteiro. Então a má escrita pode ser profundamente literária, se você souber brincar com aquilo. Mas a gente aprende isso com o Joyce, e aí a gente consegue fazer em outros lugares. Eu sinto que eu consegui ver a potência do Bajubá, depois que eu li Ulisses direito. Antes eu já percebia que aquilo era grande. Eu conheci as primeiras palavras em 2003. Primeira vez que eu conheci, ela me apresentou. Eu tinha 18 aninhos. E falei, caramba, eu quero traduzir Shakespeare usando essas palavras. 2003, primeira coisa que eu pensei. Ainda não consegui. Mas, de alguma forma,
Eu já via potência naquilo, mas eu precisei alguém me ensinar o que fazer com aquela potência que eu estava vendo. E acho que a literatura, os clássicos, eles podem ser muito poderosos nisso, né? E eu lamento muito quando a pessoa chega e fala, não vou ler Fernando Pessoa porque ele é machista. Porque não está entendendo que aquilo ali é igual um prédio, sabe? A gente não vai, vamos demolir esse prédio porque foi construído com violência contra pessoas escravizadas, contra trabalhadores, com exploração da população. Tá feito, sabe? Tá feito. A gente tem que fazer alguma coisa com isso. Não dá pra jogar uma bomba, sabe? Você falou de olhar para o ouro, para esse ouro um pouco diferente. Quais são os livros que vocês considerariam como referências que devem entrar na lista do cânone de literatura brasileira, por exemplo? Que não estão e que vocês acham que deveriam estar? Que não estão. Que não estão é difícil. Que não estão é difícil. É difícil porque, de certo modo, nos últimos anos, a gente tem acompanhado já, tanto dentro da universidade, que é um lugar de validação, as referências bibliográficas têm mudado, né? Isso tem se refletido também nas listas de vestibulares, nas próprias livrarias, nos festivais, né? Então, de certo modo, a gente já tem um cânone que já é bastante diferente de, 15 anos atrás, de 20 anos atrás, né? Mas talvez a gente ter essa lista da FUVEST, né, que foi de mulheres, né, e que foi muito... Eu acho que talvez, assim, o erro foi ter dito que era uma lista feita de autoras. Eu acho que se fosse só deixar a lista e sem anunciar, porque é o que vinha acontecendo, assim, quando você tinha uma lista, de 10 homens brancos, ninguém ficava anunciando, vamos fazer uma lista de 10 homens brancos e tal. Agora, quando você coloca uma lista ali e não fala nada, assim, você está normalizando e naturalizando a presença, né, dessas escritoras num lugar que a gente sabe que é um lugar de prestígio. Mas talvez a gente tenha que ter mais visibilidade, assim, de literaturas que mostrem as origens do Brasil. Eu acho que isso já vem acontecendo, né? O próprio Racionais que você citou. O próprio Racionais, né? E também um livro que eu acho que é fundador desse movimento, que é o livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Eu acho que é essa grande volta, esse regresso, né, às origens do Brasil, e que vai depois mostrando os desdobramentos, né, do que a gente se tornou, né? E um livro que eu ainda não vi, que é uma análise literária, obviamente, mas uma análise da ancestralidade branca, assim, né? O quanto é preciso que a branquitude se pense, né, no sentido literário também, né? Assim, de produzir obras que olhe para os seus antepassados, assim, né? Assim, onde é que meu tataravô estava? Né? O que ele estava fazendo? Né? Ou seja, era imigrante ou era alguém que estava explorando, sabe? É fazer essa... Porque, assim, a literatura negra já está no divã há muito tempo, assim. A gente está se resolvendo, né? Aos trancos e barrancos a gente está se resolvendo. Mas essa literatura que se pensa, assim... Talvez o livro do Chico, Leite Derramado, vai um pouco por aí, assim. Mas eu ainda não vi ainda um livro de um autor branco, ou seja, alguém que possa pensar literariamente essa ancestralidade branca para poder compor esse quebra-cabeça que é as nossas origens, né? E agora, pensando do ponto de vista um pouco mais pessoal, que a gente já entrou nesse mérito, né? Mas eu queria saber especificamente que livros formaram vocês. Assim como eu tive o meu Crepúsculo, quais foram os que foram esse pontapé inicial e que fizeram vocês depois estar lendo Joyce, Guimarães Rosa, lá no comecinho? Então, aí eu quero até jogar uma pimenta aqui na conversa. Que acho que eu gosto de fazer um paralelo entre alimentação e literatura, né? Comida e literatura. Não é um paralelo perfeito, mas é um paralelo possível. Esse dia eu estava falando com uma amiga e ela estava comentando que a comida que ela mais gosta é, sei lá, coxinha com Coca-Cola. A gente é ensinado a gostar dessas porcarias e a naturalizar que se goste dessas porcarias. E a ponto de a gente comer essas porcarias e muitas vezes ter dificuldade de provar um vinho tinto, assim, sabe? Não, a gente precisa de um vinho com muito açúcar para disfarçar o sabor da porcaria do vinho. Paladar infantil literário, talvez? A gente precisa de um café com açúcar para disfarçar o sabor do torrado, porque o produto que chega nas nossas mesas muitas vezes é terrível.
E aí, não tô aqui advogando que a gente tenha que ter uma coisa, caviar, sabe? Essas comidas de lagosta, sei lá, os patê, que eu não sei, vários garfos, talheres. Não sei nem o que fazer com mais de 2 talheres, assim, eu me perco. Odeio ir em restaurante chique, que você coloca um negocinho desse tamanho no prato. Mas eu gosto de boas... Eu gosto de pensar, e eu sou a figura que se me chamarem pra ir pro Burger King, eu vou pro Burger King, sabe? Então, mas eu gosto de pensar que eu tô me intoxicando, tô agredindo o meu corpo, assim, como viver nessa cidade é uma agressão à minha existência, né? Então, a literatura eu sinto que também tem isso, mas às vezes eu tenho a impressão que a gente entra num relativismo radical de tudo vale, toda literatura é legal, ler é gostoso, é importante, livros são bonzinhos, né? Não, livros não são bonzinhos, livros são terríveis também, sabe? Livros também vendem jeitos de viver, jeitos de falar, né? Comportamentos, reproduzem estereótipos, discursos discriminatórios, assim como abalam estruturas e nos possibilitam ver outras coisas, né? Então eu fico sempre nesse embate, assim, sabe? Tem uma comida orgânica da MST ou não quero ir pro restaurante 5 estrelas gourmet. Mas, Amara, você nunca teve uma coxinha com Coca-Cola Sim, na literatura? Não, eu cresci lendo Agatha Christie. Esses dias, inclusive, eu peguei meus diários de adolescência, assim, tava lá. Fernando Sabino, a cada página que eu leio, se prova um dos melhores escritores da literatura brasileira. Aí eu fico... Mas é isso, sabe? Não sei lá. Mas, então, é isso. Agatha Christie, Sidney Sheldon, Fernando Sabino, né? Aí, de repente, foram surgindo umas coisas diferentes ali. Eu sei que no cursinho, quando eu fui apresentada quando eu conheci pela primeira vez os concretistas, acho que aquilo foi um divisor de águas pra mim, assim. E aí aquilo transformou meu olhar, né? Mas foi de forma meio caótica e atropelada, assim. Jefferson, sua alimentação sempre foi muito regradinha? Sabe que essa ideia, né, de comparar com a comida, eu tinha um professor no cursinho que ele fazia essa comparação. Ele dizia, parem de comer só alface, vocês precisam saber que tem muito mais coisa, tem o arroz, tem o feijão, tem o macarrão, tem não sei o que. E ele fazia essa combinação, assim, né, e ele sempre incentivava a gente a ler. E eu comecei a ler mesmo, foi nesse cursinho, né, com o professor Jorge Frois. Sempre cito ele, porque foi uma pessoa bastante importante, assim, de me mostrar, né, que havia literatura e que era acessível. E o primeiro livro que eu li inteiro foi o livro do Rubem Fonseca, O Feliz Ano Novo, que foi um livro arrebatador, assim, no sentido de fluência, da temática, da própria linguagem, do sexo, enfim, uma série de coisas que para mim, no meu imaginário, a literatura não existia. E foi uma revelação porque eu não imaginava que a literatura poderia ser aquilo, poderia ter aquele formato, né? E aí eu comecei a ler tudo do Rubem Fonseca, assim, né? Fui atrás assim, eu acho que eu li muita coisa do Rubem Fonseca, e aí começo a imitar o Rubem Fonseca na escrita, né? Meus primeiros contos, assim, quando eu comecei a escrever, era imitando essa literatura mais policial, psicológica. Comecei a arriscar escrever uns palavrões, umas cenas de sexo, né, e tal. E aí esse livro me leva para coisas mais intimistas e a necessidade, né, de ler algo que fosse mais profundo, não que o Rubem Fonseca não seja, mas... E aí eu chego na Clarice Lispector, né? E aí a Clarice Lispector foi, assim, também um divisor de águas para mim, assim, né? Quando eu chego no Perto do Coração Selvagem, depois vou para A Hora da Estrela, assim, foram livros que realmente me marcaram. Aí começo a imitar Clarice e Rubem Fonseca, aí não ia dar certo, né? Assim, como é que você junta isso, né? E aí, a partir disso, eu vou chegando nos outros livros. E o último livro que foi um divisor de águas foi o Don Quixote, né? O Don Quixote, para mim, foi o grande divisor de águas. Aquilo que o Ernst Rapaldi, né, que você falou que a vanguarda às vezes está atrás, né? O Don Quixote é um livro de vanguarda. Sim. Ele é um livro super pós-moderno, assim, né? O tipo de narrador, as brincadeiras que ele faz, a metalinguagem,
tá tudo ali, assim, né? Se você quer fazer um livro pós-moderno, leia o Don Quixote porque a fórmula tá ali. E a ideia desse cavaleiro, que não era cavaleiro, mas se torna cavaleiro andante, né? E depois de tanto apanhar, de tanto ser ridicularizado, né? Ele se torna o cavaleiro da triste figura, ou seja, ele nos mostra não só a importância de sonhar, mas também a importância da desilusão, né? Ou seja, como você se torna lúcido diante dos seus sonhos, né? E quando eu entendi isso, eu me senti tão inteligente, assim, né, na época. E eu apresentei um trabalho de iniciação científica falando do Don Quixote, né? Então, foi um livro, assim, divisor de águas para mim. E o meu, eu falei dos Irmãos Campos, mas junto também teve outro que foi perturbador pra mim, foi o Marquês de Sade. Que é meio curioso, assim, porque foi o primeiro lugar que eu vi as pessoas sendo livres pra transar e pra fazer o que elas bem entendessem, sem se preocupar se eram LGBTs, héteros, né? As pessoas eram, sabe? E viviam prazer de uma forma muito plena, terrível, perigosa, mas viviam, sabe? Marquês de Sade é um livro que incomoda 200 anos depois de ter sido escrito. Hoje as pessoas ainda não dão conta de ouvir, de ler com tranquilidade o que ele escreveu. Tem nada mais radical em termos de sexualidade, instinto, perversões, imaginação brutal do que o que ele... Não conheço, assim, nada mais brutal do que ele conseguiu fazer. Então, de alguma forma, isso também... Acho que eu li cedo demais, assim, sabe? A minha obra é uma mistura de formalismo dos concretistas com Marquês de Sade. Mas de toda forma, o que eu entendo dessa conversa é que livro formativo nada mais é do que algo que é disruptivo pra gente. Então acho que, né, é o que nos atravessa. Bom, então muito obrigada, Mara, muito obrigada, Jefferson. É uma alegria imensa, obrigada por tirar esse tempinho e ficamos felizes por estarem nesse registro. Obrigado, Stephanie. Obrigado, Amara. E até uma próxima. Bora. Conversa linda. Fiquei bem feliz aqui. Alegrou o meu dia. Agora, pra fechar, vai ter sempre nessa parte final do Rádio Companhia uma espiada nos bastidores da editora. Pra esse relançamento, eu literalmente andei pelos corredores da companhia com o gravador e quis saber de alguns dos nossos colaboradores. Que livros formaram eles? Eu fiz essas perguntas para 2 pessoas que trabalham aqui. Peguei elas meio no susto, mas veio um monte de recomendação boa. Eu sou a Ellen Nakal, trabalho na produção dos livros infantis, alguns juvenis e dos quadrinhos. Eu sempre indico o Habib, do Craig Thompson, que é uma tradução do Érico Assis, de 2012, porque é uma edição muito especial, é um épico da história de 2 personagens muito carismáticos e me marcou muito como leitora, e eu sempre indico e já dei milhões de exemplares para todos os meus amigos e sempre vou dar. Oi pessoal, eu sou Matheus Camargo. Eu comecei aqui na Companhia das Letras como estagiário em julho de 2023. Hoje eu tô aqui como assistente educacional e eu cuido da parte de redes sociais, newsletters e parcerias da Companhia na Educação. Bom, muitos livros me marcaram, mas eu vou puxar o mais recente, que é E Tem Que Ser o Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, que a gente acabou de ouvir aí. E eu acho que essa é a obra que marcou a minha chegada na vida adulta, assim, que foi fundamental para me entender como pessoa negra na sociedade brasileira e para me entender como homem negro mesmo. Enquanto eu lia, eu revisitava a minha própria história e, revisitava as violências sofridas e entendia a raiz dessa hostilidade. Eu enxergava experiências que eu achava que eram únicas, mas se mostraram universais. Eu cresci com uma criança preta numa sala onde de 35 alunos, 3 eram pretos. Então, tudo que eu conheci desde o começo desse processo de socialização, desde o começo desse processo do eu diante do outro, foi a diferença, foi o não fazer parte, foi o voltar pro colo da mãe, do pai, da avó, pedindo para ser diferente, pedindo para ser igual a eles. E hoje eu entendo quanto a visão da branquitude sobre os corpos negros foi capaz de me moldar, de me esculpir, de violentar minha identidade e a forma que me relaciono com os outros e comigo mesmo. E se a vida adulta está sendo esse grande processo de retorno a si, de regeneração do eu, foi a leitura de O Avesso da Pele que marcou meu despertar. Lembrando que os nomes de todos os livros citados aqui hoje estão na descrição desse episódio. Se você gostou, não deixa de seguir ou favoritar o podcast para ficar sabendo quando tem episódio novo. E também deixa seu comentário e avaliação, porque isso ajuda a mostrar para a plataforma que o conteúdo é bom e faz ele chegar em mais gente. Esse foi o Rádio Companhia. Eu sou Stephanie Roque e vou ficando por aqui. Boas leituras e até o próximo episódio. Daqui a 2 semanas, hein?